Estou menstruando. Posso estar grávida mesmo assim? Você quer saber se grávida menstrua? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ayane Oliveira e esse é o canal Paz na Real. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, ajude esse canal a crescer. Clique aí no botão de inscrever-se, ative o sininho de notificações, curta nosso conteúdo para que o YouTube indique ele para outras pessoas também e esse canal vai chegar a muitas outras famílias com a sua ajuda. Será que eu posso estar menstruando e grávida ao mesmo tempo? Essa é uma dúvida de muitas mulheres, porque existem muitas mamães, titias, vovós, amigas que falam assim: ah, eu menstruei até o meu terceiro mês, eu menstruei toda a minha gravidez, eu menstruei nos primeiros 5 meses, e a gente acredita que grávida pode chegar a menstruar sim, graças a essas notícias que vão passando aí de geração para geração. Mas a verdade é que grávida não menstrua, isso mesmo. Ah, mas e minha prima que menstruou? Sua prima não menstruou durante a gestação. Na verdade, a gestação e a menstruação são coisas totalmente diferentes. As duas não vão acontecer ao mesmo tempo. Ou você está grávida ou você está menstruando. Se você está menstruando, é sinal de que não tem gestação. Se você está grávida, não vai haver menstruação. O que aconteceu com a sua prima, com a sua tia, amiga, não é menstruação, e sim um sangramento que pode acontecer por diversos motivos que nós vamos citar mais adiante. Primeiro, eu quero que você entenda comigo o que é menstruação. Vamos colocar essa imagem para que você consiga entender. Então aqui nós temos o útero feminino. Em todo o ciclo menstrual vai ocorrer uma preparação para que esse útero receba um bebezinho. Então o seu ovário vai liberar o óvulo, né? Um dos seus ovários vai liberar o óvulo, esse óvulo vai ser encaminhado até uma das trompas, ali ele vai ficar aguardando o espermatozoide para que ele seja fecundado. Se a mulher não tem relação sexual durante aquele período em que o óvulo está ali, aquele óvulo não vai receber o espermatozoide, não vai ser fecundado e ele vai morrer como qualquer outra célula, tá? Ele vai se desintegrar e o que vai acontecer? Durante o ciclo menstrual, além da liberação desse óvulo, a gente vai ter uma preparação também do útero, mas no centro do útero, que é aqui onde a gente chama de endométrio. Esse endométrio, ele vai ficar mais espesso, mais grossinho. É como se o endométrio fosse mais fininho e quando esse endométrio estiver, é como se esse endométrio fosse um lençol, cobrindo ali as paredes do útero. Durante o período menstrual, quando a mulher menstrua, esse endométrio ele vai estar mais espesso, ele vai estar mais grossinho. Então, no lugar do lençol, a gente vai ter um edredom ali cobrindo as paredes do útero. Para que esse edredom? Para receber o óvulo que foi fecundado lá pelo espermatozoide, para que esse bebê tenha um lugar mais fofinho, mais irrigado, com mais vasos sanguíneos para ele conseguir se desenvolver ali no útero. Então, aquele óvulo, quando ele é fecundado, ele encaminha até o útero e se implanta nesse endométrio aí que está mais acolchoado, parecendo um edredom. Quando esse óvulo aqui em cima não é fecundado, esse endométrio ele vai começar a se desintegrar. E essa desintegração, ele vai começar a se desfazer. O edredom vai voltar a ser um lençol fininho. Então, essa desintegração desse endométrio é o que a gente chama de menstruação. A menstruação ela vai acontecer quando o óvulo não é fecundado. Se o óvulo não foi fecundado, nós não temos gestação. Então, por que muitas mulheres relatam ter tido sangramento durante a gestação? É isso mesmo o termo: hemorragia, sangramento e não menstruação. Quer saber quais são as causas desse tipo de sangramento? Então vamos lá que eu vou te mostrar. Apesar de ser uma situação que deve ser relatada sempre para o seu obstetra, para o médico que está acompanhando a sua gestação, muitas mulheres têm esse tipo de sangramento, principalmente no início da gravidez. E o sangramento ele pode se dar por diversos motivos. Mas mesmo que em algumas situações esse sangramento seja normal, você deve sempre comunicar ao seu médico para que ele faça o diagnóstico correto, para que você se sinta mais aliviado.
menstruada durante esse período. Então vamos lá. Quais são os motivos que podem ocasionar um sangramento em uma mulher durante o período gestacional? Um dos primeiros motivos que a gente pode citar, principalmente no inicinho ali da gestação, é o aborto. É natural que muitas mulheres sofram um aborto espontâneo no início da gestação e, consequentemente, esse aborto vai provocar uma hemorragia, um sangramento. Por que esse aborto acontece com muitas mulheres? O nosso corpo funciona como uma máquina que está em perfeita sincronia. Esse feto que está sendo formado dentro de você, ele vai crescer de acordo com o processo de divisão celular que a gente chama de mitose. Então vai acontecendo várias mitoses, as células vão se dividindo ali, vão formando os órgãos, os tecidos, os sistemas, até você ter um organismo, um bebezinho completo. Pode acontecer que durante esses vários processos de divisão celular, algumas células elas apresentem defeito, né? Apresentam defeito de fabricação. E o próprio organismo vai identificar que essas células estão defeituosas e essas células não vão continuar o processo de reprodução, né? De multiplicação. Então esse organismo tende a parar o seu desenvolvimento e ele é eliminado pelo corpo que está hospedando ele ali, porque consequentemente teríamos uma má formação, algum órgão seria mal formado, algum órgão não foi formado durante o processo de divisão celular. Então a gente tem um organismo que está hospedando aquele embrião, expulsando aquele embrião por uma má formação. Esse pode ser um dos N motivos que causam um aborto no início da gestação. Então se você está tendo sangramento, principalmente no início da gestação, converse com o seu médico, procure ajuda médica, porque não é menstruação. Outro tipo de situação que pode acontecer no início da gestação é chamada de gravidez ectópica. É quando esse bebezinho não se desenvolve lá no útero, né? Ele não vai ser encaminhado até o endométrio, onde tem aquele edredom fofinho esperando por ele. Ele vai se desenvolver fora do útero e isso não é viável, e esse tipo de gestação ocasiona sangramento também. Nós também temos uma situação que é chamada de placenta prévia. Observe nessa imagem que nós vamos colocar aqui para vocês. Geralmente, a placenta ela é posicionada acima, na região superior da barriga, na região superior do útero da mulher. Essa situação que a gente chama de placenta prévia, essa placenta ela vai estar localizada na parte de baixo, voltada ali para o colo do útero. Essa placenta ela recebe muito sangue, ela é muito irrigada para que ela possa fornecer nutrientes ao bebezinho. Quando essa placenta ela se encontra na parte de baixo, ali próxima à região pélvica, ela está mais sujeita a atritos. Durante a relação sexual ou enquanto essa mulher está sendo transportada ou se ela sentou de mau jeito, isso pode ocasionar uma pressão e ocasionar um sangramento. Então é ideal que você faça um acompanhamento pré-natal, faça os exames para identificar esse tipo de problema. O sangramento também pode acontecer pelo que a gente chama de descolamento da placenta. Essa placenta vai se desprender da sua região de origem e isso pode ocasionar sangramento, pode ocasionar hemorragia também. Por isso é muito importante estar sempre em contato com o seu médico, porque essas são situações que podem ser de risco para a sua gestação. Então é necessário que você tenha um cuidado maior, guarde um repouso maior, se for este o caso. Então é muito importante que você faça o acompanhamento pré-natal corretamente. Existe um sangramento muito comum no início da gestação, bem no início da gestação, que é quando aquele óvulo é fecundado, ele vai ser deslocado, né? Ele vai migrar até o nosso edredom lá acolchoado, até o endométrio, e lá ele vai ser implantado. É como se fosse uma sementinha que está sendo plantada ali numa terra fértil, bem adubada, bem irrigada. Quando esse óvulo que foi fecundado, ele está sendo implantado ali na parede do endométrio, é como se ele fizesse um pequeno rasgo ali, um pequeno furinho para que ele seja implantado. Essa região, como nós falamos, o endométrio está mais gordinho, né? O lençol virou um edredom, tem muitos vasinhos ali para que aquele embrião ele seja bem nutrido, ele receba muito sangue, muitos nutrientes. Então, quando acontece esse rasguinho para que o óvulo seja implantado, pode acontecer um sangramento. Então, a mulher está fazendo um xixi, ela observa um pequeno sangramento ali que geralmente dura
dura 3 dias, 4 dias. Tem relatos de mulheres em que esse sangramento durou até 5 dias. Mas não é um sangramento tão intenso assim, que se assemelha à menstruação, e ele não tem duração tão extensa de 7, 8 dias. Geralmente ele vai durar até 3 dias. E a aparência dele pode ser com um borrão de café ou um sangue mais rosado. Agora, no final da gestação, no terceiro trimestre da gravidez, pode acontecer da mulher perder, antes do trabalho de parto, o que a gente chama de tampão mucoso, que é uma estrutura gelatinosa, espessa, que pode vir ali misturada com sangue. Ela pode ter aquela aparência de borra de café ou ela pode ter a aparência de sangue, mas ele vai ser mais espesso do que aquele sangue da menstruação. Esse tampão mucoso é um indício de que aquela mulher, de que o corpo dessa mulher está se preparando para entrar em trabalho de parto nas próximas horas ou no próximo dia. Então esses são um dos motivos de ocorrer um sangramento durante o processo de gestação. É comum também no final da gestação, a mulher que ainda continua ativa sexualmente, como o colo do útero, ele está se abrindo, ele está se preparando ali para o trabalho de parto, e aquela região ela é mais irrigada, ela tem mais vasos ali. Pode acontecer também um leve sangramento após a relação sexual, mas que não deve durar muito tempo. Se após 2, 3 horas que você teve a relação sexual você continua sangrando, então é bom você procurar ajuda médica. Então, pessoal, esses são alguns dos motivos de ocorrer esse sangramento, essa hemorragia durante uma gestação. E reforçando, é muito importante que você faça o acompanhamento com o seu obstetra, que você faça o acompanhamento no posto de saúde, mas que você não deixe de fazer o seu pré-natal para saber se está tudo bem com você e com o seu bebezinho. Eu espero que você tenha um ótimo parto, que você curta demais esses momentos com o seu bebezinho e que fique tudo bem aí com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tá gostando dos nossos vídeos? Você gostaria de sugerir algum assunto para ser falado aqui no canal? Me conte aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like.